O assunto é Corinthians e, gente, o que aconteceu ontem na Venezuela, hein? O gol do Universidade Central, o Hugo para. Não, o Hugo não para. O Hugo, ele tá acompanhando o primeiro cara. Dobraram em cima dele. Exatamente. Isso, okay. Aí a bola vai pro outro. Tá, o Hugo não tem culpa. Tá bom, o Bidon para. O Bidon para. O Hugo é um lateral protocolar, na minha visão. O Hugo, segundo o Craque Neto, que tem uma boa visão de jogo, o Hugo ontem foi o melhor jogador do Corinthians. O Hugo de linha. O Hugo lateral. Sabe qual é a minha visão? O Hugo é um jogador protocolar. Ele não compromete. Ele fica ali na lateral esquerda, ele toca pra trás. Se tiver muito livre pra frente, ele toca. Ele é protocolar. O problema é quando ele não se expõe a fazer o diferente. Ele não se expõe, E quando ele tá mal, ele erra e não consegue consertar depois, não, né? Ele, na minha visão, tudo bem. A visão é de Craque Neto que jogou bola, independente de quem foi melhor ontem ou não, na minha visão. Num contexto maior, é que o Hugo é um jogador protocolar. Ele não é lateral titular para o Corinthians. Ponto final. Agora, Corinthians ontem fez o gol, achou que o jogo estava vencido. Esqueceu da oportunidade de golear e poder poupar jogo aqui. Vai ganhar na Neoquímica, vai se classificar, enfim, não tem nada em risco. O time da Universidade Central é ruim. É ruim. É pior do que se imaginava. Não é passar a mão. Mas por um lado, tem aquele torcedor super otimista que fala, pô, que bom que aconteceu numa primeira fase esse susto. Mas, gente, o time não correu. Time sem identidade. Sim. Ontem o time, assim, moroso, cansado, um sono. Acomodado, né? Acomodado. O Depay, essa é a minha tese. Eu vou fazer uma crítica forte aqui contra o Depay. Depay tem aí 15 participações em gols. Tem o bônus lá que você vai explicar, Luiz. Isso. Mas assim, eu acho que ele acomodou no sentido, pô, é fácil jogar no Brasil. Não é tão fácil jogar no Brasil. Não é que ele no Brasil não tenha pode condições. até ser, na Venezuela é mais difícil. Sim. Ele deu a assistência lá, uma baita assistência pro Yuri Alberto fazer o gol, deu assistência ontem, mas a temporada vai evoluir, os jogos vão ficar cada vez mais difíceis e, na minha visão, ele não pode sentar e falar, pô, aqui eu jogo tranquilo. Ele tava parecendo literalmente um 10 ontem. Pô, o cara não andava em campo. Mas Martelli deu assistência. Ok, deu assistência. Mas o cara andava em campo. Também não deu um passe de lado. Exatamente. O Garro não tá jogando a mesma bola. O gol do Carrijo foi da hora, né? Foi. A finalização de sinuca, joga muita bola, né? O Garro não tá jogando a mesma bola. Tá com Tá dificuldades voltando. em relação. O Garro tem essa colher de chá ainda. Tem que dar uma ressalva. E de novo, bola aérea, o gol do Corinthians. De novo, bola aérea, o gol do Corinthians. Você acha mesmo, assim, que o problema é sofrer o gol? Porque, assim, o Corinthians ontem, enfrentando um adversário frágil, você pode ganhar o jogo. Eu falei pra você que ontem... Como é que você falou? Pergunta de novo? Que eu entendi se o problema a pergunta dela. é sofrer o gol, porque assim, na minha visão, não tem problema... Postura. Mas não tem problema nenhum você ganhar de 5-1 o jogo, de gente. 9-1. Não, o problema não é o A gol. Alemanha é humilhou o Brasil no 7-1. Então, assim, o gol contra, numa infelicidade, a bola volta no choca. Foi um acaso. O problema é que o Corinthians deu margem pra que esse acaso fosse influente. E no jogo de ontem, você não poderia ter esse acaso, é isso. Acho que até pode ter. E se tá 3-1, sofrer o gol faz parte do jogo. O problema é, você tem um time que é... Pra mim, tá, gente? Na minha opinião, você tem um time tão superior ao seu adversário e não converter... Não fazer essa sua vantagem. O Corinthians finalizou menos técnica. que o Universidade ontem. Não, entendeu? E Esse assim, os melhores momentos do Universidade, olha, vou te dizer uma Teve coisa. uma fatiada bonita do Sousa, que os caras não fizeram o gol porque declínio O técnico. camisa 10 deles, hein? Tipo Elvis, hein? Tipo Elvis. Mas Tipo Elvis, hein? Pesadinho, hein? Não tá em risco a classificação. Longe disso, não tá em risco. Vai classificar aqui na volta. Precisaria ser um desastre para classificar. Na Libertadores. Mas vai você ser não mais pode ficar fazendo difícil, isso, não. assim. Ou você faz um jogo muito inspirado, porque você acha que eles vão O jogar acaso como pode aqui. acontecer na Neoquímica, foi o que eu falei ontem. Sim. Na Neoquímica, alguém levanta o pé sem querer, com 5 minutos de Toma o jogo, vermelho. já aconteceu, toma o vermelho. E aí? E às Exato. vezes a torcida cobra tanto esses caras pra eles entregarem mais no próximo jogo que eles entram com a vontade lá em cima, dá uma primeira e já mela, né? Mas acho que ainda assim é muito difícil o panorama mudar a ponto do Corinthians ser inferior à Universidade Central. Não. Digamos que... Eu lembro do Corinthians e Avenida em 2019 na Copa do Brasil. A Avenida chegou em Itaquera, abriu 2-0 e o Corinthians ao natural virou pra 4-2. Então... Imagina um cenário parecido e, assim, acompanhando o Corinthians há muitos anos, como faço como setorista, eu não vi ainda um time
tão fraco quanto esse Universidade Central bem fraco. enfrentar o Corinthians. Porque em Libertadores você tem esses jogos mais complicados, mas sempre no seu grupo você tem aquele time da Bolívia, por exemplo, que faz um jogo complicado lá Isso. e aqui toma goleada, Isso. né? Sempre passa essa ilusão. Por isso que você tem que ganhar em casa também, né? Perfeito, perfeito. Olhando pro grupo, né? É, exatamente. Agora eles vêm no Parque de Bus, com certeza, Ah, e vem. aí... E estão no direito deles, o Corinthians permitiu isso. Esse é o risco, né? Você criar e não chegar a lugar nenhum, mas o que eu acho improvável, tá? Acho que o Corinthians passa. O Depay botou uma grana no bolso pra gente matar o assunto Corinthians aqui. Fica o sinal de alerta. Fica o sinal de alerta. Não é crise, é um sinal de alerta, né, É o Martelli? sinal de alerta, é isso. Sinal de alerta porque, irmão, se aconteceu o acaso, porque vocês foram preguiçosos ontem e na Neoquímica vocês não classificarem, segura, irmão. Segura você perder a oportunidade de jogar a Libertadores. Depay botou quanto no bolso aí? Vamos explicar essa história do Depay. Quando ele foi contratado pelo Corinthians, o contrato ele foi estabelecido da seguinte forma: ele tinha um valor fixo, aquele salário, luvas, um valor que ele iria receber por natureza de 82 milhões, sendo desses 82, 57 pagos pelo Esportes da Sorte por um contrato de 2 anos e meio. Para além desse valor fixo, o Depay também teria acesso a bônus por performance. E o primeiro gatilho desse bônus, que ativou o valor que ele tem a receber, seria da participação em 15 gols na sua passagem pelo Corinthians. E esse gatilho ele vai ganhando força a cada 15. Então, 30, 45, 60. Então ele ganhou tipo 100 pau por participação em gol, é isso? Na prática, sim, porque o Imagina. valor pago pelo Corinthians aí, ele foi de... Eu vou pegar o número certo. Será que ele vai dar tipo 10 mil reais pro Carrídio? Falar, ó, 10% é seu que você fez o gol? Deixa eu chegar aqui. Quem foi os caras me da garantiu, assistência né? aqui, ó? Dei assistência pra vocês. Toma aqui 10ão que você guardou. Ó, Martelli, 1.575.201 Nossa, é isso aí. reais, tá? 157 mil reais a cada vez que ele participa de um gol. Então vale 157 mil um gol. Isso. Uma assistência agora vai dobrar. Pô, aí é legal, hein? Quem Eu que vou não ia estar sugerir essa aí, motivado hein? pra Alô, jogar? Ricardo Capriotti, por gol que eu narrar. Quanto que você acha que vale? Mas aí PDD? você tá dependendo dos outros. Uns 15 centavos? O quê? Cada gol que eu narrar? Tem que fazer as contas Uns aí. 15 centavos, vale? Depende Eu do pagaria R$1 por Um gol real? seu. Pô, aí você já quase... Nossa, você duplicou a minha... 1 pra 1. 1 pra 1 ia te dar 1,50 se o destaque fosse bom, assim, entendeu? E por falar- 9% era seu. Por falar nesses bônus, além do dinheiro que o Depay embolsou, ainda tinha em jogo uma possível doação robusta, né? Pro Pix Claro. da Neoquímica Arena. Mais uma vez, a patrocinadora Esportes da Sorte, essa mesma que tá pagando o salário, parte do salário do Memphis Depay, se comprometeu a doar 300 mil reais pra campanha Doe Arena Corinthians, pra cada gol marcado pelo Corinthians no jogo de ontem. Como foi só um, ficou nesses 300 mil mais 500 mil que eles deram de entrada. Então, o Corinthians tinha a possibilidade aí de mandar uma grana pra quitar o estádio e facilitar muito a vida financeira do clube.